Meu nome é Samantha Vasques, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou oftalmologista, tenho 11 anos, quase 11 anos de formada em medicina e eu tenho uma subespecialidade em glaucoma e catarata. Então, me fala aí como é que você conheceu o CVM, vamos lá. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu já vinha há muito tempo trabalhando em clínica de terceiro e no SUS, e eu senti a necessidade de ter um lugar meu, um consultório meu, para fazer as coisas do meu jeito, atender os pacientes da maneira que eu queria. E aí eu comecei a montar o consultório, isso foi há 1 ano e 4 meses atrás, mais ou menos. Eu tenho uma sócia, a gente procurou uma sala pequena num shopping, tivemos que reformar a sala, então foi todo um processo aí de criar o consultório igual o nosso bebê mesmo, porque foi tudo do zero. Quando a gente estava quase perto de inaugurar o consultório, aí a gente pensou, bom, agora a gente precisa buscar um credenciamento dos planos de saúde para poder começar a atender, né? Só que assim, a realidade, não sei como é em outros lugares do Brasil, mas a realidade para quem é oftalmologista aqui no Rio de Janeiro é que os planos de saúde não credenciam praticamente ninguém na capital. Justamente o movimento é o oposto, de os planos descredenciarem quem já está na rede. Então, quanto mais entrar alguém novo, é muito difícil. E aí, pedi credenciamento para todos os planos, todos negaram. E aí bateu um pequeno desespero de o que, que vai acontecer agora, porque eu já tinha investido um dinheirão no consultório, então não tinha opção de não dar certo. Tinha que dar certo, porque aquele investimento já estava feito e eu estava apostando todas as fichas naquilo. E aí apareceu uma propaganda do CVM no Instagram falando sobre justamente isso, como fazer dar certo o consultório particular. Aí eu pensei, poxa, é isso que eu preciso. E aí eu entrei logo, sem nem conhecer nada, participei de um único evento que teve, já me inscrevi logo no final do evento. E aí depois veio CVM, depois veio mentoria, e aí foi muito trabalho, mas posso dizer que funcionou. Então foi um ano intenso para ti, né? Foi um ano intenso. Quase todo mundo que busca o CVM busca naquela questão de estar sobrecarregado, trabalhando demais, né? E eu tinha muito isso também. Eu trabalhava muito mais do que eu gostaria de trabalhar. E aí a gente entra no CVM e aí a realidade é que piora, a gente trabalha mais ainda. E aí, melhora, trabalha menos? Não, trabalha mais. Mas, ó, eu preciso fazer um adendo, né, em relação a isso, porque, assim, o que que acontece? Realmente, no início, no período de transição, vai ter que ser, porque é que nem trocar o carro com o pneu com o carro andando, não tem jeito. Mas é uma questão de tempo, né, para você conseguir trabalhar menos, se você quiser. Eu fiz a primeira live, os primeiros CVMcast com o Alex, e ele falou aquela palavra que me impactou. Ele falou, cara, hoje eu me sinto mais equilibrado, tô mais. E eu acho, Uhum. e eu acho que é isso, sabe? E eu queria até te ouvir o que você acha disso, dessa palavra, sabe? Do equilíbrio. Nossa, eu acho que equilíbrio define muito bem, assim, porque não adianta a gente querer só trabalhar e não conseguir ter nenhum retorno daquilo, nem em termos de satisfação pessoal com o trabalho, e nem de ter tempo livre para a gente mesmo. Eu trabalhava muito mais do que eu gostaria antes, e mesmo assim eu vejo colegas médicos que trabalham muito mais do que o que eu trabalhava. E eu sentia muita falta desse equilíbrio. Eu não tinha tempo de resolver nenhum problema meu, porque sempre que era horário comercial eu estava sempre presa no consultório e eu não conseguia assim fechar uma agenda para resolver um problema meu, porque ligava paciente reclamando, secretária reclamando que estava tendo demanda e que eu tinha que atender. Não tinha tempo nenhum para praticar atividade física, que foi uma das primeiras coisas que eu mudei quando eu entrei no CVM, foi tirar um pouquinho de tempo para praticar atividade física. E
E esse equilíbrio ele vai vindo, né? Porque no começo a gente trabalha muito, mas as coisas vão meio que entrando nos eixos e aí a gente começa a só ficar fazendo pequenos ajustes, assim, porque não tem jeito, né? Pequenos ajustes a gente sempre tem que fazer, né? Mas o grosso do trabalho, que foram esses primeiros meses, já diminuiu um pouco essa carga, e aí eu já estou mais tranquila agora, e mais realmente aproveitando o resultado disso. E aí, Samanta, eu queria te perguntar, você tem noção de quanto que... Eu tenho 3 perguntas para te fazer. Você tem noção de quantas vezes aumentou o teu faturamento? E aí tem a primeira pergunta. No mês que você faturou mais e na média? No mês que eu faturei mais, eu acho que deve ter dado mais de 10 vezes. E na média, talvez umas 6, 7 vezes, foi por aí. Acho que é algo em torno disso. Ó, pegando o teu mês de novembro, pegando o que está na planilha aqui, pegando o mês de novembro de 2021, que foi quando você entrou, abriu o consultório, teu faturamento de 2020, novembro de 2021, pegando o teu mês que tu mais faturou esse ano, que foi o mês de março, dá mais ou menos umas 40 vezes. 40? É isso mesmo. Pode ser um pouco menos, tá? Porque tem uns quebradinhos aqui no meio, mas eu tô arredondando para 40. Agora, quando a gente pega a média, aí realmente, a média mensal, todos os meses você faturou em média esse valor, então dá mais ou menos umas 20 vezes. Então, Passei longe, hein? Foi bem melhor do que eu estava imaginando. e a pergunta que não quer calar é, será que dá retorno? E aí a gente faz uma pesquisa com vocês também, né? E era um dos receios seus, e é um receio natural, e é por isso que eu tenho que fazer essa pergunta, né? Porque é normal do ser humano, né? A gente precisa, é nosso dinheiro, a gente sua, a gente, né? A gente ganha nosso dinheiro de forma ética, de forma íntegra, a gente rala, então a gente tem que valorizar mesmo. E aí era até um receio seu aqui, ó. Será que se eu vou conseguir? Você colocou assim, você tem algum receio, né? E aí você falou, será que eu tenho receio de não conseguir? Deixa eu só confirmar aqui. Medo de não conseguir botar em prática e não ter o retorno do valor investido. Então, assim, você investiu, como eu disse, pagou à vista. Sabe quantas vezes voltou o valor do investimento? Cara, eu não sei quantas vezes voltou, mas eu sei que nesse primeiro mês de março, que foi o maior faturamento, já pagou. Mesmo se considerar só o líquido, porque aí na planilha tá o bruto, né? Mas mesmo se considerar só o líquido, já pagou nesse mês de março. 10 vezes o valor do investimento já retornou até outubro, de janeiro a outubro, tá? Pega o valor do faturamento, divido por valor investido e dá 10 vezes. E detalhe, é só o primeiro ano. Foi só um ano, né? Parece que mudou muita coisa, parece que passou uma eternidade, parece que era outra vida um ano atrás, mas é só o começo mesmo, né? Só passou um ano. E muito mais do que os números, é claro que o financeiro é essencial, todo mundo tem boleto para pagar, mas muito mais do que o número, a satisfação pessoal aumentou muito nesse ano com o meu trabalho, porque eu vejo os meus pacientes com um nível assim de gratidão que não tinha antes. Ficava aquela coisa muito impessoal de é o médico que tem, é o médico do plano, é nele que eu vou. E agora não, são pacientes que realmente são meus parceiros e eu falo para eles, e é muito verdade que eu vejo eles mais do que muita gente da minha família, porque acompanhamento de glaucoma é de 3 em 3 meses, então eu vejo mais esses pacientes do que meus amigos de faculdade, por exemplo. Então, essa satisfação de criar esse vínculo e de as pessoas ficarem gratas, sabe? Isso dá, assim, uma recompensa sem tamanho. Como é que tá a tua qualidade de vida? Como é que tá... A minha qualidade de vida melhorou muito. Eu tenho folga, coisa que antes não existia. Então, assim, eu tenho tempo de fazer coisas da minha vida. Você tem folga? Eu tenho folga. Como assim? Agora tem 3 dias da semana que eu trabalho meio período só.
2 dias eu trabalho o dia inteiro, que são os 2 dias do SUS, que são mais cansativos, mas que aí eu concentro na segunda e a terça, e aí o restante da semana eu trabalho meio período.